Olá pessoal, boa tarde, né? Tô gravando esse vídeo numa tarde de sábado. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre os rádios, né? As emissoras de rádios que estiveram no Brasil por muitos anos transmitindo em ondas curtas. Até meados de 80, né? Quase todas as emissoras aí dos interior, da capital, né? Tinha frequências em ondas curtas. Ali na faixa de 49 metros era muito disputado, né? 49 metros vai da frequência de 5.900 até 6.200 kHz. E depois começaram também uma disputa muito grande pela faixa de 31 metros, né? Que vai de 9.200 até 9.800, mais ou menos, né? E hoje praticamente acabou o interesse, né? Acabou o interesse de todas as empresas de comunicação por explorar a faixa de ondas curtas. Um dos motivos a gente já sabe, né? É a questão financeira, porque o rádio vive de publicidade e a publicidade anda muito baixo, né? A questão da internet e televisão, né? Também abocanhou todo o mercado de publicidade do rádio. Inclusive trouxe aí uma falência muito grande no setor de rádio ondas médias, né? Que é o AM conhecido. Poucas pessoas acham que o fim do rádio AM é por causa das interferências, dos ruídos, nem tanto. A maior parte, a culpa dessa decadência do rádio aí é devido à publicidade. A publicidade anda muito baixo. Mas eu quero falar em especial sobre as emissoras que ainda continua lá em ondas curtas, né? Sendo uma delas muito lembrada, que é a Rádio Voz Missionária, lá de Florianópolis, na frequência de 9.665 kHz. Essa emissora ela foi inicialmente de uma empresa chamada Diário da Manhã, Diário de alguma coisa, lá de Florianópolis, e depois um cantor da Igreja Assembleia de Deus, que era um pastor, virou um pastor depois, né, de Curitiba, que teve a ideia de comprar essa emissora e transformar ela numa emissora de evangelização, que fez com que a Igreja Assembleia de Deus se propagou bastante no Brasil através dessa emissora, né? Porque o Matheus Jensen, já falecido, ele fez da Rádio Marumbi de Curitiba, né, que é atualmente a Rádio Voz Missionária, uma grande emissora do segmento evangélico. E a Assembleia de Deus se deve muito a esse homem aí, que foi um cantor, né? E investiu muito no setor de radiodifusão. Ele teve, depois da Rádio Marumbi de Florianópolis, ele teve a Rádio Marumbi de Curitiba, em AM, 730 kHz, teve FM também, tem ainda até hoje, né, em FM, e teve também, montou em Curitiba, uma emissora de ondas curtas, para quem não sabe, chegou a ter a Marumbi de 9.200 e alguma coisa ali, 9.515 kHz, depois desculpa, a Marumbi de Curitiba, 6.080 em 49 metros, e depois a Marumbi de 25 metros, em 11.750, né? Então esse boom aí da Igreja Assembleia de Deus se dá pelo fato da Rádio Marumbi ter ajudado muito isso aí, né? Tinha também uma outra emissora paralela à Marumbi, que era muito conhecida lá pelos anos 80, que era a Rádio Difusora de Londrina, que era já de um outro ministério, de uma outra igreja, chamado... o dono lá era Miranda Leal, só o Senhor é Deus, se não me engano, a igreja, né? Em a faixa de 62 metros, que a partir dos anos 90, essa 62 metros começou a ter muita interferência ali, né? Começou por ali e tal, e as emissoras foram abandonando também, mas a Difusora de Londrina foi uma emissora que concorreu muito próximo à Rádio Marumbi, né? E anos depois, que já estava no ar a Difusora, já que é mais ou menos da mesma época da Marumbi, teve também uma rádio lá em Florianópolis, né, que era a Rádio Guarujá de Florianópolis, que resolveu também desligar a programação da faixa de 49 metros da ondas médias local deles. Eu não sei atualmente qual é o nome da emissora, mas era uma rádio chamada Guarujá de Florianópolis, que começou a concorrer com essas duas, com a Marumbi e com a Difusora. Só que não foi muito adiante. Eu acredito até que foi uma ideia aí do Caleb, né, que era o locutor muito famoso nos anos 80 da Rádio Marumbi.
Ele, saindo da Marumbi, ele foi lá para a rádio, acho que devia ser amigo dele, alguma coisa assim, e fez com que o dono da Guarujá desligasse a programação de 49 metros da Ondas Médias e fizeram uma programação independente, mas não foi muito adiante também, tá? Nessa época que estava no auge da Rádio Marumbi, a Rádio Difusora, essa Rádio Guarujá, surgiu a Canção Nova em 62 metros, aqui de Cachoeira Paulista. Me lembro muito bem, um transmissor com 10 mil watts, doado pelo Hermílio de Moraes para o grupo lá do pessoal da Canção Nova. Entrou no ar, fez muito sucesso. A Rádio Aparecida já existia também em algumas faixas. E, enfim, a Rádio Canção Nova também se deu, tomou assim uma certa fama, né, no meio católico, através da rádio de 62 metros, que depois veio, né, Rádio Ondas Médias, e depois fizeram TV e tudo mais, que está aí até hoje, né. Já não, a Ondas Curtas da Canção Nova acho que não existe mais, pelo que eu tenho procurado no rádio, não vejo mais. Então, o que restou hoje foi algumas emissoras apenas, né, a Rádio Boas Novas, que é lá do Rio de Janeiro, ela transmite a partir de Santa Maria, né. Também existe ainda em 25 metros, 31, 49, não sei se está no ar, é a rádio da LBV, que está no ar atualmente. E a Voz Missionária, que também está. Essas emissoras, elas sobrevivem de doações. Então a faixa de ondas curtas, hoje, ela praticamente sobrevive das doações. As emissoras que vivem de publicidade não conseguiram ir à frente. A rádio lá de Santa Maria também, que entrou no ar anos depois já da Marumbi, a Difusora e outras emissoras que estavam no ar, veio uma emissora lá em Santa Maria, que transmitia aqui de São Paulo via satélite para Santa Maria e transmitia em 25 metros e 31 metros, que era eu não me lembro bem o nome, NT, né? Acho que era NT, uma coisa assim, não me lembro direito essa rádio aí, que deixou também de transmitir agora recentemente aí, né? E atualmente nós temos uma rede muito forte, que é a Novo Tempo, que é do Ministério da Deventista, né, dos Deventistas. Muito boa programação independente, não tem aquela coisa muito de doutrina, de religião e pregar placa de igreja e tudo mais. É lógico que é de um ministério, aquele ministério ele tem uma certa influência maior do que o outro ministério, mas eu gosto muito, inclusive contribuo com eles, embora não sou deventista, fui criado na Assembleia, hoje não estou muito ligado à religião. Acho que a religião se distanciou muito do seu intuito, né, que era evangelização e tal. Mas o pessoal da Canção Nova, também, né, está de parabéns, porque deu um segmento muito legal no setor católico. E a Novo Tempo, que é da Adventista também, tem feito uma programação muito bacana e eu tenho colaborado com eles e vejo que é um trabalho muito bonito. Mas é isso, o rádio, houve essa decadência devido à publicidade. Então o rádio que depende de publicidade não tem mais condições. Já foi o tempo, né, da publicidade no rádio, e poucos locutores falam isso, que o rádio está com os dias contados, e está com os dias contados, o rádio está com os dias contados, porque hoje a coisa virou para o lado da internet, o rádio na internet ficou muito mais fácil, não precisa de concessão, não precisa pagar concessões milionárias, ter equipamentos como torre, transmissores, consumindo muita energia. Então o fim do rádio está decretado, não adianta. O rádio vai acabar ou vai ficar em mãos de religião, de coisas assim banal. Ondas curtas, por exemplo, está sobrando frequência hoje, ninguém mais quer. Nem as emissoras internacionais estão mais transmitindo por ondas curtas. Raramente é uma rádio chinesa, né? A China, como sempre, investiu no segmento de rádio e se mantém até hoje, mas as outras emissoras da Europa e da América praticamente não existem mais, né? Se existe, eles de vez em quando resolvem ligar o transmissor, coloca lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí vê que a propagação não anda boa, vê que o resultado do investimento não é bom e acaba se desligando tudo. Então esse é o fim do rádio. Muitas pessoas aí, eu tenho amigos que falam, porque foi governo tal, não sei o quê. Não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver. Aquilo que não dá dinheiro não tem futuro, a verdade é essa. E as que estão aí são as emissoras patrocinadas diretamente pelo ouvinte, né, que são os evangélicos, católicos e tudo mais. Tanto que a expansão das redes de TV e rádio ligado a evangélicos e católicos tem crescido, né, tá aí funcionando.
e as outras não vai mais bem. Hoje em dia, raramente você vê uma empresa, um grupo de pessoas, empresários interessados numa concessão de rádio e TV. Isso já foi o tempo. Na época que você precisava disso para a política, tinha muito político, né? Prefeitos, deputados e tal, que tinha rádio. Hoje já não precisa mais, porque a mídia hoje para fazer campanha é a internet. Então isso acabou e tá desse jeito aí. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer, tá? A Rádio Marumbi, eu tô até com o site aqui aberto da Rádio Marumbi, foi uma das emissoras que deu um grande up na faixa de ondas curtas, né? Tinha muita audiência, muita audiência. Eu lembro que nos anos 80 era muito comum você passar numa cidade e você ouvir a Rádio Marumbi num rádio de uma pessoa evangélica, tá? Tanto o Batista, eles tinham programas variados lá, né? Tinha programas variados. O Mateusiense, ele restringia certos tipos de programação de igrejas assim mais neopentecostal, mas as igrejas mais pentecostais e tal, que tinha uma doutrina alinhada com a Assembleia de Deus, ele deixava e, né, vendia os programas dele lá, tal. Era tudo gravado, né, enviado aqui de São Paulo, Rio e outros locais, enviado através de fitas cassete lá para Florianópolis, né, e lá tinha os locutores dele lá, que era contratado para ficar lá e fazer a mudança de vinhetas e programação, etc. Tal. Um deles foi o Caleb, né? Depois teve um outro, depois do Caleb, que eu não me lembro bem o nome, que ficou muito famoso também. E inclusive a gravadora Califórnia de São Paulo foi uma gravadora que mais fomentou a Rádio Marumbi, né? E outras gravadoras, Deus e Amor, né? Nessa época também teve a rádio lá de Curitiba, que era em AM, ondas curtas e tal, da Igreja Deus e Amor, que era a Rádio Universo também, não posso deixar de esquecer. A Universo também foi uma rádio que contribuiu muito para a expansão da Igreja Deus e Amor. O Davi Miranda, ele se tornou conhecido e famoso através do rádio, que era a Rádio Universo, né? Era muito comum você passar na casa de um membro da Igreja da Deus e Amor e ouvir a Rádio Universo, tá? Então teve esse papel importante, as ondas curtas, né? As igrejas cresceram bastante através do rádio. Então, para isso foi bom a ondas curtas. Hoje em dia já não tem mais interesse, né? Hoje em dia a competição é muito acirrada, tudo por internet. A geração nova não sabe nem o que é um rádio mais. A gente não vê um jovem comprando um rádio ou usando um rádio. A não ser no carro, que está lá no carro, ele ouve lá uma estação de FM. Mas o jovem hoje não sabe, porque eles falam o que é ondas curtas, né? Ondas tropicais, ondas médias. Não vai saber, não vai saber. Então é isso daí. Tenham todos aí uma boa fim de semana, né? Nós estamos chegando ao fim de semana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.